Bom, pessoal, boa noite então a todos. É, Vamos lá para a nossa primeira aula da UC, então, de Fundamentos de Refrigeração e Climatização. A gente ainda está no módulo básico, certo? Então, pessoal, a gente saiu daquela coisa, vamos dizer assim, mais teórica, meio que assim, vamos dizer assim, até aparentemente desconexa, mas vocês vão ver que vai ter um pouco mais de sentido aí. E agora vamos para uma parte mesmo prática, né? Aí a gente tem um penúltimo e a última ao ser desse módulo é refrigeração e climatização residencial. Nesse aqui de fundamentos, pessoal, a gente vai ver então os componentes, né? Os componentes aí principais, primordiais de um sistema aí de climatização residencial, certo? Não só residencial, mas seja ele comercial, industrial, né? Para fazer uma climatização, uma refrigeração de um ambiente ou refrigerar ali produtos, né? Climatizar produtos. É, bom, e um pouco também da parte física, né? O porquê, né? Como acontece ali é, a refrigeração, a climatização em si. Compartilhar a tela aqui, pessoal. Opa, perdão. Então aqui, como a gente tem, ela iniciou no dia 17/3, vai até o dia 3/4. Vamos ter duas aulas, uma hoje, na próxima quarta-feira, no mesmo horário. A gente tem uma situação de aprendizagem, né, uma atividade a ser feita, perdão, e duas aulas presenciais, certo? Então vamos lá, deixa eu pegar o. Bom, então, pessoal, eu vou falar um pouco aí da atividade, certo? E depois vou falar dos conceitos por trás dessa atividade. Vamos lá. Essa atividade chama, então, Pintando o Ciclo, né? Vamos ler aqui e ver o que se pede. Então, vamos lá. Faustina, seu colega de trabalho, sem-formado na área, recebeu uma tarefa para realizar. Como ele ainda está inseguro, pediu sua ajuda. Olhando a tarefa, você percebe que Faustino deverá executar um processo de retrofit de um sistema de refrigeração de média temperatura que opera em um fluido refrigerante HCFC para outra alternativa, o HFC, que não contribui para o aquecimento global. Para ajudar Faustino, então você deverá fazer uma descrição técnica e um relatório com as atividades que deverão ser executadas por ele. É muito importante que eu coloque, então, todas as informações e procedimentos para o Faustino executar, pois esse será um guia para o Faustino. O guia orientador que você apresentará a Faustino deverá conter, então, lá, os elementos herméticos fundamentais que compõem um ciclo de refrigeração por compressão de vapor, a seleção de um fluido refrigerante alternativo para o HCFC R22 que seja compatível e não necessite grandes alterações do conjunto e dos elementos que integram o sistema, a discriminação do fluido refrigerante a ser utilizado como alternativo e, caso necessário, os elementos integrantes ou óleo lubrificante que necessitam ser substituídos de acordo com compatibilidade para atender o novo sistema. A descrição de um fluxograma que será entregue a Faustino, referente ao novo projeto de um ciclo de refrigeração por compressão a vapor, e na forma ordenada, identifique os elementos que compõem o conjunto, assim como o lado de alta e baixa pressão, sentido do fluido refrigerante e seus estados físicos nos principais pontos. A descrição que servirá como um relatório a ser entregue ao cliente, descrevendo o princípio de funcionamento de um ciclo de refrigeração com os componentes e a função de cada um, ressaltando o porquê da alteração do fluido refrigerante. Então, vai citar as alterações empregadas nos sistemas e as vantagens que o processo de retrofit realizado no equipamento trará ao cliente e à sociedade de forma ecológica. Então, aqui, pessoal, vocês vão fazer vocês vão elaborar, então, esse guia orientador, né, e um editor de texto, e um fluxograma e uma folha A4. Se pode estar fazendo isso, pessoal, pode estar utilizando o Word, quiser fazer à mão também, o editor, do jeito que vocês acharem mais prático aí, fique à vontade. O que vai ajudar aqui, pessoal, vocês fazerem esse guia orientador, esse relatório,
O livro aqui fala tudo dessa parte de retrofit. Eu vou falar do que é o retrofit, né? Eu vou falar até a parte aqui do retrofit. O que vem a ser o retrofit, pessoal? O retrofit, o que é? Você retirar um gás, né? Um gás que geralmente ele é nocivo. Ele é, tá mais hoje os chamados CFCs, né? Que ele agride o meio ambiente, principalmente a camada de ozônio. Aí você retira e coloca um gás que é menos nocivo ao meio ambiente, né? Ou menos tóxico. Você coloca esse novo gás e que ele seja compatível com a tubulação já existente, ou seja, que não há necessidade de você ter que é, colocar uma nova tubulação, colocar um novo compressor, ou seja, você mantém aquilo que já estava, né? Você só faz essa alteração, correto? Então, esse é o chamado retrofit, é fazer uma inserção de um novo gás refrigerante, fazendo os procedimentos de retirada, limpeza e recarga com um novo gás, né? E onde está aí, pessoal? Vou mostrar para vocês que está aqui, ó, no livro. O livro ajuda vocês, ó. Então, o livro aqui, ó. Caso queiram também, pessoal, pela aula presencial, vocês quiserem fazer também essa forma utilizando o passo a passo que foi feito em sala de aula, também pode. Fica a critério de vocês. Aqui é uma forma, indo pelo livro, de vocês também entenderem de uma forma um pouco mais elaborada o raciocínio por trás aqui, né? Então, por exemplo, ó, então, nesse aqui, ó, você vai falar o que que é o retrofit, né? Qual que é o retrofit? Ó, lá fede também os componentes básicos, ó. Então, quais são os componentes básicos? Então, é o condensador, o evaporador, dispositivo de expansão e compressor. São os quatro dispositivos básicos de um sistema de refrigeração e climatização. Tá vendo? A partir daqui você consegue, ó. Deixa eu ver o que mais. E provavelmente aqui também, ó, essa parte de teste de estanqueidade, evacuação e desidratação, carga de fluido, ó. Então, principalmente esses três aqui e esse 6.5 aqui, ó, recuperação do fluido refrigerante. Né? Então, o livro, pessoal, ajuda vocês a responderem aí, ok? Até aqui, pessoal, só uma com relação a alguma dúvida com relação a essa atividade? Dúvida, questionamentos? Professor Anderson, tudo bem? É o Fernando. Opa, tudo bom, Fernando? Pode falar. Então, professor, bom, assim, vamos um pouco mais vamos visionar, visualizar esse trabalho que a gente tem que fazer. A gente vai fazer uma folha de sulfite, precisa fazer desenho, precisa fazer algum desenho mostrando o sistema Olha, básico de refrigeração. pode, se quiser fazer um esqueminha básico lá, ou só um esqueminha lá indicando o que que é o evaporador, o condensador, o compressor, só mostrar um esqueminha básico, pode também, sem problema. Depois é só listar o passo a passo. Isso, aí você vai fazer o esquema básico, né, dos componentes, o que que é cada um deles, as funções, né, por exemplo, do condensador, do compressor e do evaporador. Ah, e como é que é o funcionamento, o sentido, né, vai de onde para onde, né? Então, a gente sabe que é do compressor, né? O compressor que inicia todo o movimento, passa pelo condensador, depois para o evaporador, né? O passo a passo do retrofit também, que como é feito o retrofit, né? E como se faz então o retrofit? Então, primeiro preciso retirar o fluido, né? Eu retiro o fluido, faço uma desidratação, uma evacuação e depois eu recarrego o meu fluido refrigerante. Isso. Hein, professor? Então eu preciso fazer uma descrição, como se fosse uma legenda, né? Isso, Descrevendo a função de cada componente do sistema. justamente. Assim. Faço Certinho? o título lá, faço um título lá, o título, processo para retrofit em sistema de refrigeração. Faço um desenho, coloco lá o sistema, o ciclo básico da refrigeração, aí depois eu descrevo ali numa legenda cada componente, né, que faz parte, a descrição de cada um deles, e depois eu faço o passo a passo. Isso, basicamente é isso. Ah, legal, legal. Aí não precisa fazer, acho que em 2, 3 páginas aí, eu não sei qual o tamanho mesmo, mas acho que até em 3 páginas aí, acho que você consegue fazer perfeitamente, mas aqui eu tô dando só sugestão, se der mais aí, sem problema, não tem limite não, certo?
Aí pode fazer esquemático, manualmente, tira uma foto. Se quiser fazer usando software, né? Um PowerPoint, fazer também no Word, fica do jeito que vocês acharem melhor aí, certo? Ok, certo. Consegui responder aí, Fernando? Tudo certo? Sim, pelo menos a minha Não, dúvida, para eu então, visualizar agora de imediato, consegui. não, beleza. Então, aí como eu falei também, Fernando, quiser também partir lá, não só do livro, mas da aula presencial também, pode ficar assim com o seu critério também, sem problema nenhum. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida, questionamento aí, por enquanto? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos iniciar. Bom, o que que é meu ciclo de refrigeração, né? O meu ciclo de refrigeração, o que que acontece? A gente sabe que, por exemplo, vou iniciar a máquina térmica, que é o motor. O que que é um motor? Por exemplo, o motor de um carro. Motor de um carro a combustão, o que que é? Eu tenho a mistura, por exemplo, de combustível e ar, e dependendo, precisa de uma fagulha, se for, por exemplo, gasolina e etanol, se for diesel, apenas a compressão, né? Aí ele gera, então, gera uma explosão. Essa explosão gera um movimento, né? Então é uma energia térmica que se converte em energia mecânica que vai para as rodas, para fazer o meu carro movimentar. Então, a partir da como é que fala? Vou injetar calor, ele gera movimento, né? Então, a partir de energia térmica, converte em mecânica e movimenta o carro. Então, ele precisa de um calor, né? Desse calor gera movimento. Já no ciclo de refrigeração, é o contrário. Eu preciso retirar calor e, do ponto de vista termodinâmico, isso não acontece de forma espontânea. Então, eu preciso injetar trabalho. Então, eu injeto trabalho através do compressor. Ele faz o meu ciclo reverso. Então, eu preciso, para retirar calor, né, para esse ciclo fazer de forma revertida, eu preciso de injetar trabalho, né? Então, ao invés de ser calor, eu injeto trabalho. Então, o trabalho do compressor vai fazer o meu ciclo revertido, né? Então, aí eu retiro o calor, né? Bom, então, o princípio termodinâmico por troca de calor, né? Então, para isso, eu preciso definir o que que é o calor, né? As formas de calor. Então, o calor ele pode ser transportado, né? O que que é o calor? É a energia térmica em trânsito, né? Então, é a energia que está contida ali, essa forma de temperatura. E tem três formas dela vamos dizer, se movimentar, certo? Ser conduzido. Por condução, né? Por condução eu preciso de um meio material, né? Então, seria entre a colisão, né? A agitação molecular ali, né? Seja de um meio, pode ser sólido, líquido ou gasoso, né? Então, é a condução que gera esse calor. Tem por convecção, a convecção é através do escoamento de um fluido, né? Então, o calor, através do escoamento ali de um fluido, pode ser líquido ou gasoso também, ele gera ali um gradiente de temperatura e faz a troca de energia, né? De algo maior temperatura de menor temperatura. E a radiação era devido à emissão, né, que é a geração e a absorção de ondas eletromagnéticas. Então, nesse caso, ele não precisa de um meio físico para ser conduzido, né? E ele pode ser feito isso até no vácuo, né? Tanto que é uma forma, por exemplo, o calor do Sol chega até a gente, porque, por exemplo, a nossa distância entre a Terra e o Sol, realmente não tem atmosfera, é o vácuo. E esse calor que é gerado no Sol, ele chega, né? Então, para chegar ainda na temperatura que chega aqui, então é um calor muito grande, claro que ele se perde, mas ele é conduzido até pelo vácuo e chega a gente aqui na forma de radiação, que é a radiação solar, que gera calor, né? Então, essa é outra forma de se conduzir calor, né? De se ter a energia térmica em trânsito, né? E no caso do nosso ciclo de refrigeração, pessoal, a gente lida então com esse calor, que é o chamado calor sensível, que é aquele que você altera a temperatura sem alterar, por exemplo, o estado do seu fluido, né? E o calor latente, que é aquele que tem a mudança de estado, por exemplo, de vapor para líquido, de líquido para vapor, né? Bom, então, pessoal, como é que se inicia, né,
como é que se inicia, então, o meu ciclo de refrigeração. Bom, meu ciclo de refrigeração, eu preciso do coração. O coração desse meu ciclo é o compressor. O que que o compressor faz? Ele vai circular um chamado fluido refrigerante. Esse fluido refrigerante que está dentro ali do meu circuito, né? O que que ele faz? Ele comprime, né? Então ele vai comprimir um fluido de baixa pressão para alta pressão e vai fazer circular no meu sistema. Vou fazer um esquema rapidinho aqui, deixa eu ver se tem. Então, eu vou fazer aqui o esqueminha, pessoal, que é a melhor forma de a gente enxergar aqui o processo. Bom, então, vamos lá, deixa eu fazer os dois circuitos aqui. Então, eu tenho o. Deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho aqui o condensador. Então, tem aqui o compressor. Aqui eu tenho meu compressor e o meu evaporador. E aqui eu tenho meu dispositivo de expansão. Certo? Então, ligado dessa forma aqui. Bom, então, pessoal, tudo inicia pelo meu compressor, né? Então, eu tenho um fluido refrigerante que ele vai circular aqui nesse meu circuito, certo? Então, a primeira coisa que ele inicia, vamos dizer assim, meu compressor é que faz ele se movimentar através desses componentes. Então, meu compressor, ele pega um fluido aqui a baixa pressão, né? Então, vamos supor que é um ponto 1, ele joga para um ponto 2. Então, ou seja, ele pega algo que está em baixa pressão e vai para alta pressão. Então, para isso, eu tenho que injetar um trabalho. Então, esse trabalho ele pega algo que está em baixa pressão para alta pressão, né? E o estado, pessoal, o meu fluido ele vai tendo mudanças de estado justamente devido a esses dois equipamentos aqui, o condensador e o evaporador. E o compressor é responsável por alterar a pressão. Então, aqui ele pega baixa pressão e aqui ele vai para alta pressão. E o estado físico, então, nesse aqui, ó, ele aqui ele está como vapor, né? Então, o meu compressor ele comprime vapor. Então, aqui ele está um vapor de baixa pressão, vai para um vapor de alta pressão. Tanto que aqui, pessoal, a gente chama essa linha aqui, ó, a gente faz essa divisão. Essa linha aqui é de chamado de baixa pressão, ou de alta pressão, perdão. Essa linha aqui é de alta pressão. E aqui é de baixa pressão. Certo? Então aqui, ó, ele comprime, vai estar alta pressão e ele também vai estar com muito calor, porque ele chega aqui com bastante calor. E o condensador, o que que ele vai fazer? Ele vai então retirar o calor do meu fluido, né, do meu fluido refrigerante e vai transformar ele, então, ele vai passar de vapor para líquido. E como é que ele vai fazer isso? Ele tem que retirar esse calor. Então, o condensador vai ser o responsável para rejeitar o calor. A gente chama de QR, que é calor rejeitado. Então, ele pega o fluido, rejeita esse calor para o meio. Então, ele vai mudar, com isso, ele muda de estado físico. Então, ele vai passar por um estado 3 aqui, ó. Vou colocar aqui, ele vai passar por um estado 3, que é de líquido. Então, agora ele vai passar para ser um líquido saturado.
Então, ele passou aqui de vapor de alta pressão, ele continua como líquido saturado a alta pressão, certo? Então, ele ainda está a alta pressão, porém no estado líquido. E quando ele passa no dispositivo de expansão, é para fazer o quê? Alívio de pressão, é para diminuir. Então, ele vai agora continuar sendo líquido, porém a uma baixa pressão, por isso que é de expansão. Porque aqui que a gente tem aqui, a gente tem uma tubulação com uma certa espessura, que ele vai estar alta pressão, e ele vai fazer uma expansão. A expansão é como se ele estivesse aumentando de diâmetro. Então, por isso que a gente tem diferença, pessoal. Quem já viu um sistema residencial aí, vamos dizer assim, simples, split high wall, sabe que tem diferença. O que é mais fino, ele tem mais pressão. O que é mais espesso, né, ou o que chama de linha de sucção, né, que é a linha de sucção, que é essa daqui, vai succionar para o compressor, e a chamada linha de descarga, que é que sai do compressor, né. Isso a gente vê lá no condensador, né. Aqui, bom, e o que que acontece, pessoal? Então, só para não perder a linha de raciocínio, né, então aqui está como líquido a alta pressão, ele vai diminuir a pressão, ou seja, ele vai passar da linha de alta para a linha de baixa pressão. Então aqui, ó, é a meu ponto 4. Ele está como líquido a baixa pressão. E o evaporador, pessoal, é onde é o equipamento que é responsável por fazer a climatização do ambiente. O condensador, ele fica externamente, que eu preciso rejeitar esse calor para fora, e o evaporador fica na parte interna, né? Então, por exemplo, aí, o que que eu preciso? Esse evaporador, então, o meu fluido está como líquido a baixa pressão. Então, ele vai pegar o ar e vai trocar o calor com esse evaporador, ou seja, o ar quente vai entrar em contato, né, vai fazer a troca térmica com o líquido refrigerante. Então, esse calor, então, vai absorver o meu fluido refrigerante, ele vai absorver esse calor, por sua vez, ele vai climatizar o ambiente. Então, o meu fluido refrigerante que estava frio, ele climatiza o ambiente e recebe o calor do meio, né? Então, vai circular. Então, aquele ar que resfriou, ele vai descer, o que está quente sobe, né? Então, é aquela chama de ar de insuflamento. Então, aquele ar que está por cima, ele vai, cede o evaporador, né? O fluido refrigerante pega esse calor e evapora. Então agora ele vai virar um fluido, ele vai passar de líquido para vapor, vapor de baixa pressão. E aí a gente recomeça todo o meu ciclo, né? Então é assim que a mágica, vamos dizer assim, a mágica ali em tese acontece, a mágica ali acontece, né? Ela faz então com a manipulação, então aqui eu resfrio o ambiente, né? Então aqui é o que chama de Q0. O que a gente chama de Q0? O evaporador chama de capacidade frigorífica, né? Então, a partir, por exemplo, eu faço cálculo de carga térmica, ou quando a gente fala quantos BTU hora você precisa, é a capacidade frigorífica de sua unidade, né? Principalmente do seu evaporador. Ele que fala, ó, ele vai refrigerar tantos BTUs por hora, né? BTU é uma unidade inglesa, né? Que é o British Thermal Unit, né? Então, que é usado para fazer a medição é, da capacidade frigorífica do sistema, né? Então é aqui que ele vai fazer a refrigeração, né? Então o meu fluido refrigerante, ele absorve então o calor e evapora. Então ele muda de estado, sai de líquido então para vapor. E aí recomeça todo o meu ciclo. E aqui, pessoal, é só para efeito didático, mas geralmente o compressor está junto com o condensador, eles estão dentro do mesmo equipamento ali na unidade externa. O compressor não fica de fora, que é só para enxergar como acontece fisicamente o fenômeno, né? Mas o compressor está junto ali com o condensador. Então aqui são aletas, né, e o ventilador que joga para fora. Tanto que você fica em frente ao condensador, na unidade externa, você vê calor, que é o calor justamente que foi pego da unidade, né, no meu ambiente que eu quero climatizar e foi jogado para fora. E o meu ambiente então fica climatizado. O que que eu faço então? É justamente pegar o calor que está dentro do ambiente que eu quero climatizar, absorver ele de uma certa forma e jogar ele para fora. Então, eu estou fazendo manipulação de calor, né? Então, estou pegando um calor, algo que está quente para climatizar na temperatura que eu ah, programei, né? 22, 23 graus, que seja, 16 graus. Então, quanto mais baixa a temperatura, mais, por exemplo, vai exigir do meu compressor, do meu condensador e do meu equipamento como um todo, né? Então, vai refrigerar mais, vai trabalhar mais. Então, em tese,
você gasta mais energia. Então, pessoal, é os componentes básicos aqui que tem todo e qualquer sistema de refrigeração, né? Então, é basicamente o evaporador, compressor, condensador, dispositivo de expansão. Claro, vai ter outros componentes aqui para poder, por exemplo, otimizar, otimizar, por exemplo, eficiência energética, para ter uma melhor troca de calor, por exemplo, do evaporador no condensador, enfim, né? Acionamento do meu compressor, mas componentes básicos são esses, correto? Bom, então é aí, né, pessoal, como eu mostrei aí o ciclo, né? Então, é o compressor, passa pelo condensador, aí tá vendo? Eu tenho um ciclo, tem um filtro secador, dependendo, né? Então, foi tudo que eu mostrei. Ah, bom, sobre o compressor, pessoal, ele, como eu falei, ele é a parte principal, né? Então, ele que, a partir dele, a gente aplica o trabalho para ele poder fazer o sistema funcionar. E ele é dimensionado. Para ele ser dimensionado, eu sigo alguns critérios. Então, por exemplo, qual que é a aplicação, quais são as temperaturas envolvidas, qual que é a potência, né? Então, por exemplo, quando se fala em carga térmica, vou calcular a carga térmica, é o tanto de calor que eu preciso retirar do meio para poder refrigerar o meu ambiente, né? Então, a partir dessa carga térmica, eu dimensiono compressor, dimensiono evaporador, condensador, enfim, todos os meus componentes do meu sistema. O principal, claro, o compressor, né? A partir dele, eu preciso, aí eu vou precisar do resto, né? Então, eu cheguei a uma carga térmica, sei lá, de 11.000 BTUs. Então, no mercado, né, eu vejo que tem disponível um de 12.000. Então, eu pego um acima, pego ali um sistema de 12.000 BTUs, faço a instalação, né? Então, essa carga térmica, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês nas próximas UCs aí, como se faz a carga térmica. Eu não vou falar nada disso por enquanto. Voltando ao compressor, bom, então o compressor também, ele vai depender também do fluido refrigerante, né? E qual é o óleo lubrificante, né? Então, tem potência para acionar esse fluido. E, além disso, o óleo lubrificante é compatível com o fluido, que eu tenho que ter em mente também, que o meu compressor ali é um pistão. E ele vai comprimir, então, o meu fluido refrigerante e vai ter também um óleo para poder lubrificar ali as partes móveis do meu lubrificante, ou do meu compressor. Senão, você diminui a vida útil ali dele, né? E tem que ter cuidado para esse óleo não ser, não reagir quimicamente com o meu fluido refrigerante, que aí isso pode estar dando problema, né? Outra coisa que tem que se levar em consideração com o compressor. E ele também é classificado conforme sua disposição e acionamento mecânico. Então, eles podem ser, com a disposição, eles podem ser classificados em herméticos, semi-herméticos e abertos, né? Bom, os herméticos, pessoal, ele tem um motor e compressor montados em uma carcaça hermeticamente fechada por solda, né? Então é aquele totalmente fechado, onde você vai ter os fios dos componentes atravessando. Então ele tem tamanho reduzido e é para aplicação doméstica. Então, como a gente vê ali nos refrigeradores, né, nas geladeiras, nos ar-condicionados domésticos, é aquele compressor, pessoal, que você não dá a manutenção nele, você não consegue fazer. Então você leva ele até o máximo da sua vida útil. Levou o máximo da sua vida útil, você faz uma troca por um outro. Então, por exemplo, trocar óleo, tem como trocar, por exemplo, o pistão, não tem jeito, porque ele é hermético, não tem jeito. Ele é feito fechado para ter a máxima eficiência e não tem intervenção mesmo, né? E a vida útil deles é bem longa, pessoal. Então, a média aí de mais de 10 anos aí. Você vê que tem, se você faz as manutenções preventivas no ar-condicionado, você tem compressor aí por um longo, longo período aí. Bom, o semi-hermético, pessoal, eles vão ter as partes mecânicas e elétricas juntas, mas agora eles não vão ter a parte soldada, porque aí ele vai necessitar, por exemplo, de ter uma troca periódica, por exemplo, do óleo e a manutenção nas partes móveis. Então, ele é aplicado em aplicações de grande porte. Então, são sistemas aí, são sistemas de chiller, de torre de resfriamento, né? São os grandes sistemas para grandes lugares, grandes, por exemplo, comercial, industrial, né? Enfim.
Bom, e já os compressores abertos, pessoal, eles vão ter os elementos montados separadamente, né? Então, ou seja, a parte elétrica da mecânica vai ser diferente, e a transmissão de potência, né? Ou seja, a forma como ele é acionado, ele é feito por elemento de máquina, ou seja, feito por correias ou eixos, enfim. Então, essa montagem separada facilita, então, o acesso, né? Então, da parte mecânica ou da manutenção. Aí, se assemelha muito mesmo a um motor mesmo, né? Então, a parte mecânica, a parte elétrica, e ele é aplicado nas aplicações industriais, então nas grandes câmaras frigoríficas, né, na parte que eu preciso ali ter um sistema de refrigeração mais robusto, maior, de maior porte, eu utilizo então esses compressores abertos. Bom, e conforme o acionamento também, pessoal, aí o meu compressor, eles podem ser classificados então como alternativos, rotativos, que é o de palheta, o caracol a gente chama de scroll, parafuso e centrífugo. Bom, o alternativo, pessoal, ele utiliza o movimento alternativo usando pistão, né? Então, ele tem uma fase então de admissão, onde ele pega o fluido refrigerante, entra na câmara de combustão, comprime, né? Então, ele coloca ele a uma alta pressão e joga, né, para o sistema adiante, né? Então, ele tem os movimentos ali, né? O rotativo, ele vai ter um movimento excêntrico de um eixo, né, para realizar então a sucção e a compressão. Então, ele tem uma parte aqui de admissão. Então, à medida que ele gira aqui, vai aumentando a pressão e joga para descarga, né? Bom, ele é aplicado em aparelhos de climatização e tem grande eficiência e tem uma limitação de 3 toneladas de refrigerante. Isso aqui, pessoal, tem conversão, certo? Depois é só, por exemplo, só vir aqui no Google, caso já saibam fazer, ó, só colocar aqui, é, conversão, ó lá, TR para BTU, ó. Então, vamos aqui, ó. Aqui, ó, tonelada de refrigerante, ó. Então vamos saber quanto que é 3. Então, 3 toneladas de refrigerante equivale então a 36.024 BTU hora. Então, só fazer a conversão aí, né? Não, então tá vendo? Uma tonelada de refrigerante equivale a 12.000 BTUs, né? Então tem essa dúvida, só aí faz a conversão. Bom, o outro tipo de compressor, pessoal, é o scroll ou caracol, né? Então são duas peças, né, que possuem exterior, então uma fica fixa e outra móvel, né? Então ela tem paredes em forma de espiral, né? Então entra no ponto aqui, ele vai então sendo sugado até o centro do caracol, onde é descarregado, né? Então quando a parte móvel rotaciona, o fluido então é comprimido devido à variação do espaço, né? Então ele começa numa pressão tal e vai aumentando até chegar aqui onde tem a descarga. Ele é muito utilizado em sistema de climatização de pequeno e médio porte e capacidade limitada até a 30 HPs, né, que é a potência do meu compressor. Então, dependendo do tipo, ele vai ter algumas vantagens e algumas limitações também. Já o do tipo parafuso, né, o parafuso duplo, ele pode ser construído em diferentes posições, né? Então, pode ser os eixos no mesmo lado ou em diferentes posições. Geralmente, então, ela é a forma de parafuso, né? Então, eles são acoplados com uma pequena folga, né? Então, essa folga que vai gerar essa cavidade. Aí, quando eles se rotacionam, eles vão fazendo a compressão, né? Então, admite de um lado e vai, então, sendo comprimido até chegar na parte da descarga. Esse tipo de compressor, pessoal, e, a- ao contrário dos outros, eles não, ele admite o meu fluido na fase líquida, tá? Então aqui é um adendo, né? Uma coisa que a gente tem que observar que todos os compressores, à exceção desse, os outros não toleram o fluido na fase líquida. Então ele tem que ser tudo na fase vapor, porque líquido, pessoal, ele tem uma alta densidade e gera o chamado golpe de líquido e é pesado, então ele sobrecarrega o compressor, né? Então, para evitar isso, eu tenho que garantir que quando o meu fluido entre no compressor, esteja no estado de vapor,
e nunca, em hipótese nenhuma, ter um resquício de líquido. Até por questão de peso, né, pessoal? A gente sabe que o vapor é mais leve, então é mais fácil de se manipular, que é mais fácil de movimentar. O líquido já é mais denso, mais pesado, né? Então sobrecarrega o compressor, ainda mais se os compressores são menores. Então o único que, vamos dizer assim, tolera ele na fase líquida é o de parafuso duplo. E ele é usado justamente nos grandes, nas aplicações de grande porte, que vão variar de 20 até 750 TR, né, que é o tonelada de refrigerante. E o centrífugo, pessoal, ele é similar a uma turbina, então ele parece uma turbina mesmo, né? Que a turbina mexe com o ar aqui ele vai mexer com o fluido refrigerante, né? Então, ele também é utilizado nas aplicações de grande porte e pode chegar até a 100, né? A temperatura chegar até 100 graus. E pode ter múltiplos estágios e pode operar, então, entre 100 toneladas de refrigerante a 10.000 toneladas. Então, é realmente para grande porte. O que a gente vê nos sistemas residenciais, pessoal, é esse scroll aqui, ó. Por quê? Ele além de ser de pequeno porte, é a questão de barulho, de ruído. Gera bem menos ruído, né? Hoje se vocês forem ver mesmo, os ar-condicionados mais modernos são bem mais silenciosos, porque utiliza um compressor ali, cuja questão de barulho claro, você tem que priorizar conforto, então você vai optar por aquele compressor menos ruidoso, né? Ok, pessoal, vou falando aqui, qualquer dúvida, questionamento, podem me interromper aí e falar comigo aí. Bom, o outro componente que a gente tem, pessoal, são os condensadores. Então, o condensador, qual que é a função dele que eu falei, né? É pegar o calor que está ali contido no fluido refrigerante e jogar para fora. Então, é transformar o meu fluido de vapor para líquido. Então, eu preciso retirar esse calor e jogar para fora. E eu tenho duas formas de fazer essa troca de calor ali. Eu posso fazer, então, resfriando ele por convecção natural ou por convecção forçada. Então, aqui eu tenho as duas diferenças. Então, por exemplo, no refrigerador aqui comum, ó, eu tenho então aqui a minha tubulação, onde o meu fluido refrigerante ele percorre essa tubulação e tem vamos dizer assim, esses arames aqui, né, que chama de aletas, que é para fazer o que? A troca de calor na tubulação. E aqui, pessoal, utiliza a convecção natural. Então, eu preciso de correntes naturais de ar. Então, a corrente de ar passa aqui e troca calor entre o meu fluido, que está circulando ali, com as aletas e o meu ar. Então, a convecção natural, ela vai exigir uma área de contato muito grande. Então, tá vendo que ocupa quase que toda a altura da geladeira? E isso aqui ocorre por convecção natural. Se eu usar a convecção forçada, vai diminuir bastante, porque agora eu vou utilizar um ventilador que vai forçar então o movimento de ar, né, na troca de calor. Muito parecido aqui com o radiador, né? O radiador ali a gente tem um radiador e tem ali o ventilador. O ventilador é para forçar a convecção. Então posso diminuir bastante a área de contato e aumentar a eficiência de troca de calor. Então, eu não preciso de uma área de contato tão grande, igual, por exemplo, na convecção natural. Então, claro, aqui eu vou precisar de energia, né? Então, eu vou precisar de uma energia para movimentar esse ventilador, só que isso eu vou ter uma melhor troca de calor. Vou conseguir rejeitar um calor mais rapidamente, vou conseguir tirar o calor de forma mais rápida do fluido. Então, não preciso de uma área de contato muito grande. Então, essa é a diferença do condensador, que é resfriar ar por convecção natural e forçada, né? Bom, o outro componente, pessoal, é o dispositivo de expansão, né? Então, é um- pode ser por meio eletrônico ou mecânico, né? Os mecânicos só faz uma expansão mesmo, então é uma tubulação menor que vai para maior para poder aliviar a pressão, né? Então, onde eu coloco o meu líquido a alta pressão para reduzir ele a baixa pressão, e eu posso fazer isso também de forma eletrônica, utilizando válvula eletrônica ou um sistema eletrônico, que a gente então mede a temperatura de saída do refrigerante. E a partir dessa medição da temperatura de saída, eu ajusto a vazão, né? Então agora ele pode ter a mesma espessura, né?
não precisa ter essa variação de diâmetro, porém ali ele vai ser ajustado à vazão. Então, dependendo da temperatura, você ajusta então ali um regulador de vazão, ou para aumentar ou para diminuir, para reduzir então ali a passagem de fluido refrigerante, né? Para reduzir então a pressão do fluido, onde eu vou como é que eu faço isso? Aumentando atrito com a tubulação. Então, aumenta a tubulação, aumenta o atrito, diminua a perda de carga, então reduz a perda de pressão. E o outro componente, pessoal, é o evaporador, né? Então, ele vai fazer, como eu falei, ele absorve o calor do ambiente e vai reduzir a temperatura do ambiente que eu quero climatizar. A gente tem dois tipos de evaporadores, que estão os de placa, né? O placa é aquele que a gente utiliza nos refrigeradores, né? Que está ali dentro do refrigerador, né? Da minha geladeira. E os evaporadores por circulação forçada, né? Então, onde tem a presença de um ventilador, né? Então, um ventiladorzinho. Esses aqui, por exemplo, residencial, tem aquele ventiladorzinho rotativo que aumenta então essa convecção para poder melhorar a troca de calor e conseguir então trocar um calor de forma eficiente sem ter necessidade então de um evaporador muito grande, né? Então consigo diminuir o tamanho do evaporador, né? E eu consigo então climatizar um ambiente razoavelmente com um aparelho pequeno, porém com uma alta eficiência de troca de calor. Bom, e os responsáveis por fazer então essa circulação ali, nessa troca de calor, é justamente o fluido refrigerante que está circulando dentro daquela tubulação, né? Então ele é o chamado fluido de trabalho, onde ele absorve e libera o calor e faz então as mudanças de estado, né? Então, ora ele vai como vapor, ora ele vai como líquido, né? Para poder então fazer as suas atuações aí de troca de calor. Bom, e o fluido, pessoal, ele é escolhido de acordo com a aplicação desejada, pode ser formado então por compostos de dióxido de carbono, amônia, dióxido de enxofre, cloreto de metila e hidrocarbonetos. Bom, como característica então desejável, meus fluidos não podem ser inflamáveis, né, para não ter risco de explosão, tóxico, né, e corrosivo. Tem que ser inerte quimicamente e inodoro, a fim de que os riscos de segurança ao meio ambiente sejam reduzidos em caso de vazamento. Então, a exceção que a gente faz aqui, infelizmente, é a amônia, né? A amônia, até o presente momento, aí, a pesquisa, apesar de estar bastante em trabalho, em estudo, porém, ainda não acharam um bom substituto, por exemplo, para a amônia nas grandes aplicações, pelo menos nas aplicações industriais. A amônia, ela tem um problema. Ela não é inflamável, porém ela é altamente tóxica, né? Então, extremamente letal, né? Então, provavelmente algum de vocês já deve ter ouvido falar em um acidente que teve recente na BRF daqui de Goiás, na cidade de Rio Verde, mais precisamente. E, infelizmente, dois operadores lá vieram a óbito, porque respiraram amônia, né? Que é amônia, né, pessoal? Ainda não acharam um fluido refrigerante que tem a mesma eficiente capacidade frigorífica, né, tão bom quanto a amônia. Aí a amônia, né, ela vai ter essa exceção e ela vai exigir, então, principalmente questão de segurança, muito mais garantias, né? Então, por exemplo, sistemas de dispersar, né, de evacuar as pessoas, ah, alarmes, né? Então, qualquer indício de vazamento, alarme, né? Níveis de, por exemplo, de estanqueidade, meu, meu sistema ser totalmente fechado, mesmo ser totalmente lacrado para não ter problema de vazamento, né? Então, essa é só a exceção, né? E como não há fluido refrigerante capaz de atender, então, as inúmeras aplicações, pessoal, então vai ter diferentes tipos, né? Onde a gente tem os primários e os secundários. Bom, os primários, eles mudam de fase no ciclo de refrigeração. Os secundários são aqueles que não trocam de fase, né? Porém, eles têm uma grande capacidade frigorífica sem a necessidade de trocar de fase, né? E comercialmente, pessoal, utiliza-se então um código alfanumérico, onde a gente tem 4 dígitos,
um R e mais 3 dígitos, entre os 4 primeiros representa, então, a composição química do meu fluido, né? Então, por exemplo, a gente tem o CFC, que é o clorofluorcarbono, que hoje a gente sabe que causa danos à camada de ozônio por causa do cloro. É o R22, o R12, é um exemplo. Então, já foi estabelecido que os novos equipamentos não devem ter hipótese nenhuma esses fluidos refrigerantes, o R12 e o R22, e que todos os aparelhos que já estão no mercado com esses gases têm que ser substituídos até uma certa data, acho que até 2030, se não me engano, 2030, 2034. Então tem que fazer o retrofit, por isso que a gente está falando de retrofit. Muitos aparelhos antigos vão precisar fazer essa readequação, né? Então ainda tem muitos aparelhos ainda que estão ativos, que não foram inutilizados, que precisam passar por essa troca, né? A gente também tem o HCFC, que é o hidrogênio, clorofluor e carbono, que ele é menos danoso à camada de ozônio. Tem o HFC, que é o composto de hidrogênio, flúor e carbono. Esse já é inofensivo, bem como o hidrogênio e carbono, que também é inofensivo à camada de ozônio. Bom, então, pessoal, essas 4 primeiras letras representam a composição química e as outras 3 representam a substância, né? Então, por exemplo, se tem lá 00, são os derivados de metano. Os começa com 100, os derivados do etano. Os 200 é derivado de propano, 300 de butano. O 400 representa as misturas não azeotrópicas, que é isso? São 2 ou mais elementos que não se combinam, mas evaporam em temperaturas e pressões diferentes. Começa com o dígito 500, são as misturas azeotrópicas, então são misturas de 2 mais elementos que não se combinam e se evaporam em temperaturas e pressões constantes. E os 600 são os compostos a partir dos orgânicos. E esses aqui, pessoal, são os fluidos mais utilizados aí. Então, como eu falei, o R12 e o R22, eles têm cloro, então eles precisam ser substituídos. O R141, ele é um gás muito utilizado na remoção de umidade, resquício de óleo e partículas sólidas, porém, ele também tem uma certa agressividade com a natureza, então não se utiliza mais essa forma de limpeza com o R141B, né? Foi detectado que ele tem um certo nível de agressividade e toxicidade e até de contaminação na natureza. A gente tem o 401A, que ele é utilizado na refrigeração residencial e comercial, e ele é um bom retrofit, né, ou seja, um bom substituto para o R12. O R407 também é utilizado em ar-condicionados domésticos, também bomba de calor, né? A bomba de calor, depois eu vou falar, é quando nosso sistema opera em sentido inverso, né? Quando eu preciso aquecer um ambiente ao invés de climatizá-lo. E ele também é utilizado como retrofit para o R22. Então, ele é um bom substituto para o R22. O R134 também é bom para retrofit, é achado na área residencial e comercial e também muito utilizado na refrigeração automotiva, né? No ar-condicionado automotivo, a gente vai ver a presença do R134A. O R404A também é um retrofit, também achado tanto no residencial, comercial e industrial, e é retrofit para o R502. O 410 também ele é achado no residencial e comercial e também um bom substituto para retrofit para o R22. O 417 ele é utilizado para sistemas com capacidade inferior a 5 TR e para retrofit também para o R22. E o 437 você vai ver ele aplicado também em ar automotivo, na refrigeração doméstica, comercial e industrial. E e também, pessoal, de padronização, principalmente nos galões, né, nos botijões dos gases refrigerantes, ele vai ter uma coloração. Então, pela coloração, basicamente, você consegue identificar. Claro, vai ter uma etiqueta de identificação dos gases, então o R134, 403, o R22, o 410A, o 404A, enfim. Vai ter uma coloração onde você os identifica ali normalmente. Bom, pessoal, sobre o lubrificante, né?
O lubrificante ele está presente no compressor, né? O meu compressor ele tem partes móveis, então eles ah, precisam ser devidamente lubrificados para evitar o atrito e o desgaste, né, das partes mecânicas. Então isso garante um bom funcionamento. E eu também preciso garantir que o meu lubrificante tem que ser compatível com o fluido refrigerante, né? Ou seja, os dois têm que ser inertes quimicamente, não, né? Pode até misturar ali, mas serem inertes quimicamente, né? Então, vamos supor ali que reagissem, ou seja, se reagir, transforma em um outro produto, ou seja, aí você não vai ter lubrificante para o compressor e nem gás refrigerante para climatizar o ambiente. Então, você vai quebrar duas coisas aí do sistema, né? Então, você prejudica desempenho e eficiência. Então, ao escolher um lubrificante ali do compressor, eu tenho que levar algumas coisas em consideração. Então, por exemplo, viscosidade, né? A viscosidade ali, né, tem que ser a viscosidade correta para atender ali o dinamismo do meu compressor. A chamada lubricidade, né? Que é a capacidade do óleo de proteger as partes metálicas e móveis, né? Então, toda a parte metálica ali que está em atrito do meu compressor. A estabilidade química, justamente para não ter reação química entre o lubrificante e o meu fluido refrigerante. A resistividade elétrica, né, pessoal? Então a gente está lidando com atrito ali, ou a parte elétrica do meu compressor não via ter então reação com o meu óleo lubrificante, né, para evitar então essa condição de eletricidade, onde pode provocar curtos, né, e principalmente no compressor totalmente fechado, que a gente não está vendo ali o que está acontecendo, né. Então, o meu óleo tem que ter essa resistividade elétrica, né, chamada resistência dielétrica. A gente tem um ponto de fluidez, né? Então, é a temperatura abaixo da qual o óleo impede significativo o fluxo do fluido refrigerante. Então, o que que é isso, pessoal? É o ponto de temperatura que meu óleo, ele, de certa forma, solidifica. No momento que ele solidifica, o que acontece? Ele vira uma pasta ali. Então, ele perde seu poder de lubrificação. Então, ele pesa o sistema. Então, ele não tem mais o poder de lubrificação. Então, o ponto de fluidez é a menor temperatura que ele ainda é um fluido, né? Um óleo ainda é um óleo lubrificante. Então, preciso de ter alguma forma ali, ou utilizar alguma resistência, né? Ou algum outro subterfúgio ali, algum outro recurso para evitar que esse meu óleo se solidifique de alguma forma. E o outro é a miscibilidade, pessoal, que é a capacidade de se misturarem em determinada condição de temperatura. Pode ser que uma temperatura o óleo e o fluido refrigerante não se misturem, mas no momento que se aumenta a temperatura, eles podem começar a se misturar. Então, eu preciso definir o intervalo de temperatura e que eu tenho, então, assim, essa separação e mistura do meu óleo com o fluido. Bom, ok, pessoal? Era isso, então, que eu queria falar com vocês aí hoje. Aí, na próxima aula, eu vou falar, então, aí do retrofit, né? E de alguns questão aí de segurança, né? E principalmente nas recomendações sobre o refrigerante e alguns procedimentos, como evacuação e verificação de vazamento. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Algum questionamento? Professor, Sim, pode falar. então, eu vi uma diferença aqui entre o R134A. Existe um A maiúsculo e um A minúsculo. Não, talvez foi só um mero erro de digitação mesmo, Fernando. Mas geralmente é minúsculo, representa com ele minúsculo. Mas existe diferença de Não, ruído com isso? em tese não, é o mesmo componente químico. Acho que não tem essa alteração não, porque na norma, a norma pede um número, a letra minúscula, né? É porque pode ser um erro de digitação mesmo, mas geralmente é minúsculo. Então, todo lugar que você vai ver essa letrinha minúscula. O A ali é minúsculo, ou a outra letra que tiver é minúsculo. É por norma. É a norma que se colocou, pode ser um erro mesmo de digitação, colocou, mas o A ali é o mesmo, até porque o componente químico é o mesmo, que o próprio, a própria numeração já indica, né? A gente viu lá que 100 é do etano, né? Então ele é uma variação do etano. Então, independente ali, a composição química é a mesma. Beleza. Certo? Mais alguém, pessoal? Dúvida?
Bom, pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje. Caso então tenha alguma dúvida, questionamento, pessoal, não deixe de procurar. Bom, então vou desejar a todos aí então uma boa noite. Ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Boa noite a todos. Opa, tchau.